Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este vídeo eu vou colocar o tema de milagres e falar um pouquinho de milagres. É por conta que eu tenho alguns vídeos que eu tenho salvo aqui já há algum tempo e eu queria falar um pouquinho deles. Vocês já viram, que eu já coloquei aqui, deixa eu passar aqui. Deixa eu colocar de forma um pouco lenta, por conta dos direitos autorais. Que esse aqui ele acaba pegando. Então esse aqui, você vê aí duas criancinhas andando, né? Esse que seria o pai dela, eu não lembro direito onde que eu vi, né? Seria o pai delas, pegou elas antes deste carro aqui passar, né? Esse é também bem interessante, que eu acho que assim, às vezes as coisas, o que a gente considera milagre, né? Milagre é algo que não tem, digamos assim, explicação científica. Né? Por exemplo, considera esse milagre uma remissão espontânea, que é uma pessoa que tem uma doença ali, às vezes grave, às vezes terminal, e essa pessoa, ela, às vezes ali, questões de minutos ou de uma hora para outra, né? Tipo, num clique, ela fica boa, fica normal, né? Muitos milagres que acontecem em acidentes, né? Eu diria que são os mais comuns e os mais imperceptíveis, são os que mais passam batido, né? Porque às vezes a pessoa ali apaga e não vê, mas é muito comum, né? Mas existem muitos relatos, e registro, né? Pessoa que viu e filmou. Eu lembro de um caso, eu vejo, como eu falo pra vocês, esses vídeos de pessoas relatando seus casos, suas EQMs. Do rapaz, né? Acho que italiano, um senhor já, que ele caiu, né? Ele caiu do andaime e quando caiu, sentiu para trás, ele sentiu sendo elevado não, né? Baixado aos pouquinhos até o chão, né? Tipo, levemente. E uma pessoa viu, então ele conta, eu acho bem interessante. Então são coisas muito comuns, só que as pessoas apagam nesse momento, ou a própria mecânica, né, de que faz ali o salvamento, vamos chamar assim, como numa abdução, né? Vai lá e apaga a memória, né? Então a pessoa, não sei o que aconteceu, né? Aparecer aqui, né? Fica assustada, então né? Só que não tem registros. Esse eu considero um milagre. Aqui é uma criança que ela cai de um prédio. Então você vê aqui, ó, 1, 2, 3, quarto andar, né? Vamos considerar aqui o térreo. Talvez não seja o térreo ainda. Seria 5, então. Então, ou seja, de uma altura alta, né? Mesmo sendo uma criança pequena, leve, ó, parece ser um bebê, né? E assim, mesmo sendo pequeno, pra você segurar aqui, né? Se tá com um saco de arroz de cima, que é 5 quilos, né? E numa pessoa vai derrubar. Eu não vou ter aqui agora, se eu tiver eu mostro pra vocês. Cai um gato na cabeça de um senhor ou de uma senhora, a senhora cai. Um gato é leve, não pesa nada, né? Então, ó, a forma que eles pegam aqui eu considero um milagre, né? Ó, que ele segurou como se fosse um boneco de pelúcia ali, né? Sem exagerar muito também, né? Mas olha, então não teve aquele impulso de ser jogado para trás ou de passar direto, que é o mais comum, né? Que as pessoas pensam que pode segurar, ela passa nos braços, porque é muito peso, gente. Tipo, não é que a criança é pesada, é que a velocidade, né, da física e tal. Não vou ter esses cálculos para vocês porque eu não sou físico, né? Mas acredito que pegar dessa forma, ó, encaixou nos braços, tipo, ó, tipo, pega às vezes você jogar uma criança assim do lado, a pessoa não vai ser jogada para trás. Então assim, essa escorregada do rapaz aqui é interessante, né? Eu acho que, olha, então a altura assim, é significativa. Olha, deixa o celular cair aqui, tem uns detalhes. Então eu considero, pra mim, isso aqui um milagre, né? Que teve interferência para ele conseguir pegar essa criança dessa forma, né? Sem que ela, não sei se ela se machucou, não consegui ver a notícia, eu vi mais pelo vídeo, né? Mas é algo bem surpreendente. Digamos assim, não a parte que alguém pega uma criança que cai do prédio, pegou, conseguiu pegar, não, mas pela mecânica, né? Pela física, que é o peso, né? Você conseguir segurar algo que está caindo, né? Amparar sem deixar passar direto ou, né, ir junto pro chão. Claramente, tipo assim, uma criança não era muito pesada, mas ainda assim, pra mim é impressionante. E esse outro, eu diria que é um possível milagre.
que é esse aqui. Aí fica um alerta. Eu ando de moto, né? E sempre quando eu vejo carros grandes parados, principalmente ônibus, né? É batata alguém querer atravessar por trás do ônibus. Porque a pessoa vê aqui, ó, o trânsito tá parado. Então ela vem, ó, né, correndo. Então assim, sempre preste muita atenção nisso, né? Outra coisa, aqui não tem lugar para atravessar, né? Às vezes vem o gentil, né, o motorista gentil, vê alguém aqui parado e fala, não, vou parar para a pessoa atravessar. Nunca faça isso. Olhe primeiro no retrovisor. Se não tiver vindo ninguém atrás de você, você pode parar, né? Olha nos dois lados, né? Vê se realmente a pessoa pode atravessar, porque geralmente o ato da pessoa parar, quem está parado, o pedestre, ele já entende que ele pode atravessar, né? É como se fosse uma programação. Tem pessoas que o carro parou, a pessoa já vai e passa, né? O que acontece? Vem um motoqueiro que não vê, porque é linha contínua, né? Ele não viu que tinha alguém parado para atravessar, porque ele está mais atrás, então não vê e acaba batendo ou desviando e pegando na pessoa, né? Então muitos acidentes acontecem assim. Mas é comum, viu o carro grande parado, reduz a velocidade, né? Reduz, presta atenção. Talvez foi o que o motorista desse caminhão fez. O que me deixa impressionado, né? Como esse caminhão parou, né? É um caminhão grande, não pareceu que ele estava vindo devagar, né? E assim, um caminhão desse porte, né, conseguir parar dessa maneira, né? Ele teve pouco espaço para frear, porque na hora que ele vê, ó, já tá em cima, o caminhão tá tampando, o ônibus tá tampando a visão. Então, pra mim, eu considero um possível milagre, porque eu não sei, eu não conheço caminhão, né? Eu nunca dirigi um caminhão, né, muito menos desse porte. Às vezes tem ótimos freios, né? A pessoa tava ali atenta. Mas eu fiquei impressionado a forma que esse caminhão parou, um caminhão desse porte, né? Isso aqui não parece ser no Brasil, dificilmente é no Brasil. Então você tem os países, acho que é outras normas, tem outra qualidade de coisa. Então talvez sim, né? Um caminhão, acho que ele tem essa frenagem, né? Mas mesmo um caminhão tendo essa frenagem, você vê, né, a pessoa ali e responder a tempo, né? Pra mim isso aí, eu diria, eu vou colocar, pra mim é um milagre, né? Mas vamos colocar aí um possível milagre. Mas esse aqui, sem dúvida, esse aqui não me deixa dúvida. É o vídeo mais impressionante. Esse vídeo não dá pra publicar nas redes sociais, porque eles tiram, né? Fala que alguém tem dono e aí não deixa publicar. Mas eu tenho salvo no computador. Então, o que passa aqui, né? Então você tem duas crianças, então vem um carro vindo. Não tem som, mas ok, o pai das crianças, né, vamos colocar assim, o mecânico, ele ouviu o carro vindo, já derrubando algumas coisas, ou freando e derrapando, né? Então ele olha, então o detalhe é o seguinte, gente, tipo, ó, ele derrapou. Então você tá andando assim, você escorregou, você já não tem apoio mais nenhum, você vai cair e ficar ali no chão. Você cai e fica ali no chão, né? Então aqui, ó, a parte que ele vai pra frente, ó, aqui ele escorregou, ó, ele vai escorregar aqui, ó. Aqui ele vai ter uma alavanca com o pé. Ele poderia estar, com esse pé ele poderia estar pulando. Mesmo assim teria que ter muita força numa perna só. Ó, escorregou. Aqui ele escorrega. Ó, escorregou. Deixa eu falar um detalhe. Ele escorrega, mesmo escorregando ele consegue pegar duas crianças. Então assim, sem apoio nenhum, porque ele escorregou ao ângulo que ele tá, que ele vem, né? Sem apoio nenhum. As pernas acho que estão um pouco flexíveis. Então se ele tivesse uma alavanca onde, né, prender o pé, acho que ele conseguia dar um impulso para trás, né? Mas eu não vejo aqui um piso molhado, né? Ele já vem escorregando e mesmo assim, olha o impulso que ele consegue dar para trás. Então aqui alguém já colocaram em câmera lenta, ó, aqui escorrega o pé, né? Mesmo assim ele consegue dar esse impulso para trás, evitar que o carro bata nas crianças. Então na imagem aqui, pelo ângulo, ele vem para trás, né? Se o carro batesse, ele ia jogar. Aqui eu ia mostrar com a mão, não tem como vocês verem, né? Mas ele ia jogar mais ou menos, projetar nessa direção. Ó. Ele projeta para cá. Ó. Ia vir mais ou menos para cá, ó, se batesse. É um vídeo que eu não consegui muita informação, né? Mas no decorrer, acredita-se que as crianças não se feriram, né? Ó. Ele pega a criança, né? Ele levando, às vezes, levou para um hospital, machucou, ficou assustada. Mas assim, considerando que é o pai da criança, ele ia junto, né?
Ó, tá, levou a criança para algum lugar, vamos supor que bateu, né? Eu vi em algum lugar, né, não sei se é blog, falou que as crianças estão bem, né, algo do tipo, eu não lembro direito, faz um tempinho que eu tenho esse vídeo, né? Então ele fica ali parado com a criancinha no colo, essa aqui não sofreu nada. Eu fico a indagação se realmente pegou na criancinha, que esse rapaz vem, eu acho que é talvez a menorzinha, né, que ele vem pega ó, do colo e ele sai com ela, né? Mas aparentemente, bem, aparentemente, porque o vídeo não tem muita qualidade, não dá pra ver muita coisa, né? Mas assim, não parece que acabou pegando neles. Então, ele fica aqui com a criancinha, ele teria atrás, né? Pra ver se tá bom. Vamos ver novamente, ó, em câmera lenta. Olha, ele abraça, ó, vamos tentar ver, pegar alguma coisinha aqui, vamos ver. Deixa eu diminuir mais a velocidade. Que voa algumas coisas, mas tem alguns objetos aqui. Ó, a gente vê algumas coisas voando. Ó, bem pausado. Ó, parece que é um garotinho e uma menininha. Então ele vê, ó, sem apoio nenhum, gente. Olha o ângulo que ele tá. Como que ele deu aquele impulso todo? A única forma seria o carro batendo para jogar eles para trás. Né, ó, mas ó, se vê, ó. Não chega a pegar, ele já tá tipo deitado vindo pra frente. Se ele já deitou, porque já tá vindo. Né? Aí vem o carro passa. Né? Se tivesse batido, né, ele teria se machucado bastante. Ó, aqui vem algumas coisas, alguns materiais que o carro vem e arrasta junto, ó, e bate neles ainda. Ó, vem um capacete ali, um cavalete. As crianças batem um pouco no chão, né? É que ele solta essa, por isso que às vezes o rapaz já pega ela. Porque ele solta aqui no chão agora. Ó. Que é o menininho. Ó, ele tá no chão, então o homem vem e pegou ele do chão. É um pouco escuro, não dá pra identificar muito bem. Se eu achar, eu coloco aí na edição, né, onde que eu vi que é o pai das crianças, as crianças ficou bem, né, e não aconteceu nada. Mas só por isso aqui, né, só por essa análise, né, ó, aqui ó, não tem como ele dar um impulso, ó, o impulso, ó como o ângulo que ele tá, com o peso das duas crianças, sem apoio, como que a forma que ele já está sentado no chão, como que ia dar aquele impulso? Ia escorregar, né, escorregar mais ainda, né, e esse pé realmente ele escorrega, ó, escorregou aqui, ó. Agora ele vem para trás com tudo, essa parte, ó. O carro não pega na perna dele nem nada. Se fosse pegar nele, ia pegar na perna também. Eu não sei se o carro chegaria a jogar. O carro acho que passaria por cima, né, se batesse. Porque eles estavam muito deitados. Mas assim, pra mim, né, ao meu ver, foi um milagre. Então é esse, né, esses 3 vídeos. E eu acho que foi ontem. Esse símbolo aqui é de um jornal da Russian Today. Aliens, né, jellyfish, né, ou geleia, alguma coisa, né, tipo um peixe de geleia, ou tipo Lula, aterrorizando a marinha, né, dos Estados Unidos, na base americana dos Estados Unidos, da marinha. E é um jornal, né, de grande alcance, né, é mundial esse daqui. Então divulgou esse vídeo, eu só vi ler uma notícia mais ou menos isso aqui, eles não falaram muita coisa. E deixa eu voltar aqui porque deu uma travadinha. Então assim, parece que se trata de um material desclassificado, né, pelos próprios militares. E então fica aí, mais como curiosidade mesmo, né? É um objeto que fica transparente, ó. Então, quem está no chão não vai ver, porque ele vai ficar transparente, você contrasta com o céu azul, né? Só tá vendo alguém que está filmando de cima, provavelmente com alguma aeronave,
então que dá o contraste ali com o próprio solo, né? Só que algumas vezes ele sim, ele fica, né? Ele acaba aparecendo. Então é um vídeo bastante curioso, né? Que só eu coloquei para complementar aí. Não tem, né, milagre nenhum, né? Talvez milagre deles estarem divulgando isso tudo agora, né? Ou talvez uma agenda aí, seguindo a agenda. Então é bem interessante, ó. Muitos falam que eles sim usam a camuflagem. Aqui não tá tão transparente assim, ele ficou branco, né? Parece mais o efeito do tipo do polvo, né? Do camaleão que se camufla com o ambiente. E bom, é isso daí, né? Ele vem, ele aparece, some, né? Como se fosse um pulsar. E dependendo com o fundo que ele contrasta, ele fica totalmente invisível mesmo. É um objeto estranho, né? Não, não se assemelharia tipo a drone, nem a humanoide, não dá para identificar, né? Mas eu achei interessante o meio que divulgou ele, né? Que é um jornal divulgando mundialmente, né? Que é o Russian Today. Aqui essa parte aqui você não vê nada, né? Ó, começa a aparecer aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. Ó, aqui. Ó, ele começou a aparecer aqui. Mas porém, a câmera já estava seguindo ele. Talvez já estava vendo já o aspecto invisível dele, né? Como já estava estar seguindo. Parece que ele começa a aparecer aqui, ó. Ou alcançou aqui, não sei. Parece ter alcançado. Ó. Tem o xizinho, né? Eles botam o xizinho e fica bem em cima do objeto que eles estão filmando. Isso mesmo. Vai estar tipo meio que parado aí. Eles levam a câmera e... Então achei curioso, né? Bem interessante. E aí fica a questão assim, né? Uma coisa bem esquisita, né? Como essa. Aí eu acho que aqui com zoom. A gente tende a padronizar, né, um avistamento. Ah, tem que ser assim, assim, assado. De repente aparece uma coisa toda esquisita e... Nossa, né? Será que será mesmo? E tem aquela coisa da mente humana, né? Ela só reconhecer o que já é familiar para ela. Então se ela vê uma coisa muito estranha, digamos, passa batido, né? Nem se toma conta ali da realidade, né? Para ela nem aconteceu nada. Às vezes você tá vendo, tá passando assim, a pessoa não tá vendo, né? E o quão de coisas estranhas que tem por aí que a gente não vê, que de repente pode começar a aparecer. A gente está num tempo que a gente sabe que são tempos diferentes, né, diferenciados. Eu acho que a gente que pesquisa sempre se fala muito de transição, né? E a gente não parece que não chega logo, mas se a gente olha o que está acontecendo, né? Eu sempre tento comparar assim. Ah, mas em outras épocas não foram assim, né? Os religiosos estão aguardando, né, um Salvador há milhares de anos. Né? Então, em cada época, as pessoas não agiam que nem nós estamos fazendo, né? Achando que é agora que está acontecendo. Então é isso que a gente tem que estar analisando, né? O que o nosso tempo tem de diferente, mas como a gente só tem o nosso tempo para comparar, a gente tem que ver a história. E no nosso tempo o que tem? Tem boom tecnológico, teve guerras importantes recentes, né? E nesse quesito o cenário internacional está bem complicado, né? Complicado até demais, né? O clima bem descontrolado, né? Mas o que mais eu gosto de ver, né? É o vegetarianismo crescendo e muito, né? E essa onda de pessoas que estão já falando, que estão aparecendo, que estão, né, se familiarizando com a espiritualidade, não está ficando uma coisa dominada por, digamos, padres, pastores, né? Não, são pessoas que estão vindo com muito mais sabedoria que esses caras, né, que estão presos a sistemas. E muitas pessoas, então assim, eu cito os relatos de EQMs, né, não só os relatos, mas assim, né, muitos canais, né, vem muitas pessoas contando suas experiências e vem com muita sabedoria, né? Então algumas sim, né, fazendo os estudos, né, compartilhando, e isso é um boom, né, que está acontecendo,
né? E acredito que, então sim, podemos sim estar nos tempos importantes, tempos que vamos ter mudanças significativas, né? É difícil prever com uma, né, precisão se é daqui a uns anos ou décadas, né? Mas se a gente analisa, né, 5, 10 anos, 20 anos atrás, já mudou muito, né, já está muito diferente, né? Embora nós queremos ver aquelas mudanças realmente que falam, ó, aqui é um marco, né? O que seria um marco, por exemplo? Um contato, né? Um contato é um marco. São coisas assim que nós já sabemos que há, já sabemos que tem. Por exemplo, milagres, né? São seres que estão ali coordenando, estão olhando, né? Eu não sei por que acontece, porque assim, há a capacidade de evitar que aconteça, né, o acidente, né, de não chegar a tal ponto. Mas é como, digamos, que não deu para ver, né, não conseguiu ver a tempo. Então tem que fazer uma interferência que, né, pode até acabar se expondo, digamos, essas criaturas. Então, para mim, essa parte soa um pouco esquisito, mas acontece e muito, né? Talvez para os próprios seres aqui olharem e olha, tem algo mais aí, né, para prestar atenção. Então, assim, essas coisas existem, né, que é a nossa espiritualidade. Então seria um marco também, né, como se fala aí dos vídeos EQMs. Já tem muitos médicos, muitos cientistas já fazendo pesquisas sobre isso, né, com dados já significativos para realmente provar, né? E ainda tem pessoas, por exemplo, no leito da morte, que a pessoa tem tem aquelas visões, né? Então a ciência classifica como uma alucinação e, e mostra um total, digamos, até desrespeito, né, com o ser humano, essa tal ciência antiga, né, que vem e trata de ilusão, tipo uma pessoa que ela, por exemplo, entra em coma, mas na hora que ela volta, ela começa a falar tudo que as pessoas fizeram até fora, né, e fala que é alucinação, fala que é coisa da mente. Então isso aí é falta de inteligência, né? A gente sabe que esses meios não são muito inteligentes, né? Falta inteligência nesse planeta, digamos assim, né? Não que falta, mas falta, né? Falta, digamos, boa vontade, né? Falta interesse, falta quebrar esse domínio que quer que as coisas continuem assim, quer que o ser humano não saiba da sua espiritualidade, não saiba o que é, não saiba que ele não está sozinho, que há outros seres, né? Porque isso quebraria aquela cadeia de controle, aquela cadeia de criação, de considerarmos nós apenas uns produtos aqui que eles manejam da forma que eles querem. Então o marco seria isso, seria esse reconhecimento da espiritualidade. Tá difícil para as pessoas falar que não existe, né? Porque são muitas pessoas relatando, são muitos relatos, acontece demais, né? Então as pessoas que quando vão lá fazer os cursos para receber aquela programação, aquela fixação de, olha, você não pode fazer isso, senão você não vai mais poder trabalhar, aquelas ameaças, porque o sistema, o trabalho tem esse objetivo, né? Ele te condiciona com a ameaça da falta, né? A gente falou, ó, se você não seguir a risca isso daqui, ó, você tá fora, tá cortado, nunca mais vai, né, botar o pé em instituição nenhuma que nós dominamos, né? Então a gente faz aquele pacto com o diabo, né? Aquele pacto com a besta, porque assinamos um contrato, então a troco de dinheiro nós nos calamos, né? Então eles fazem isso com todo mundo que está trabalhando, né? Com todos os setores. Então tem que fazer as coisas estúpidas, coisas muitas vezes erradas, né? E às vezes a pessoa acaba se condicionando e virando parte daquilo, né? O que é mais triste. Então isso acontece no meio da aviação, né, como eu já comentei aqui. Um piloto de avião, os caras vê muito óbvio, né, vê muita coisa, mas ele não vai colocar a sua carreira em risco, né, falando que viu ET, porque vai lá no psicólogo e fala, ó, o cara não está qualificado, né, porque está vendo coisas, né. Mas hoje tem muita tecnologia, hoje pode ser filmado, mas assim, eu acho que há outras cláusulas, né, não é só a psicológica, né, de você não poder divulgar esse tipo de material. Então há outro tipo de ameaça, mas isso aí vem caindo, vem sendo quebrado. Então seriam marcos, né, a reconhecimento da nossa espiritualidade, né, que nós não reconhecer como as religiões, será? Porque os religiosos, como eu falei, eles têm medo de espírito, se vê um espírito eles correm, né? Então imagina se ver outros seres, imagina se ver os bichos que assustam eles, né, para terem todo esse medo, para fixar essa programação, né? Então assim, tem que pesquisar, tem que estudar, né? Porque o ser humano é muito mais que isso, é muito mais que qualquer cara feia, que qualquer bicho, qualquer ser que vem parasitar, que vem aqui dominar e falar que é Deus e qualquer coisa do tipo, né? Então todos esses sistemas eles usam isso, né, para tentar manter essa prisão mental que o ser humano ele se encaixa. Eu acabei de fazer uma imagem aqui, eu vou compartilhar com vocês.
né, que eu publiquei numa página lá que eu possuo. E então esse seria um marco, né, esse reconhecimento, mas como a ciência, né, como eu digo, a física quântica, ela já poderia, acredito que já os cientistas quânticos já têm a prova da nossa alma, né, porque eles investigam o átomo, eles investigam a matéria que é formado o sutil, né, e sim, os nossos corpos mais sutis, alma, perispírito, mônada e etc, é matéria sutil, né, no nível de outra vibração muito sutil. Né, e nós já temos uma parafernália tecnológica capaz de medir isso, capaz de capturar isso, né, mas está sob domínio, né, e por isso que você tem patentes, por isso que você tem uma rede que coordena toda a tecnologia, porque ninguém vai tentar inventar algo fora, e se essa pessoa tentar, eles vão dar um sumiço dessa pessoa, vai vir lá os MIB, né, os homens de preto, e vão, né, dar um sumiço nessas pessoas, vão dar um sumiço nesse material, vão ameaçá-las. Mas como esses caras sabem que tal pessoa estão trabalhando em tais coisas, né? Essa é uma parte mais complicada, então, tipo assim, é uma opinião muito pessoal minha, né? Com estudos, né? Vendo muitos relatos, aqui é como um filme, né? Tipo, é uma realidade, uma subrealidade, né? E eles controlam, o que eu diria, desde uma quarta dimensão. Então eles estão vendo tudo. Né, como eu falo, controlar os pensamentos, né, os pensamentos que vêm até mim, eu não estou gerando, eu estou apenas, né, pegando e distribuindo, como se estivesse navegando numa rede. Eles têm acesso a essa rede, então eles veem. Né, então eles veem o que as pessoas estão fazendo, eles captam, digamos, pela emoção. Eu acho interessante os animes, né, que por exemplo no Dragon Ball, né, quando tem um inimigo, ele fala, ó, esconde a sua energia, esconde o Ki para ele não te detectar. Né, então ele desenvolve uma capacidade de anular o Ki. Anular a energia para não ser detectado, então ele fica invisível, então aquele inimigo passa e não vê, né? Então nós não temos essa capacidade, porque se eu ver, vamos supor, eu filmei o ET e teve contato, então eu vou ter aquela emoção, vou ter aquela explosão de emoção, e aquilo vai ser captado por esses caras que vão ver, opa, o que está acontecendo ali? Né? Então nós temos que ter essa capacidade, né, de isolarmos dessa quarta dimensão, porque os espíritos estão vendo a gente, os obsessores, como acham as pessoas? Porque eles estão vendo, eles vão ver o que? Pela energia, pela emanação, né? Então nós temos que controlar as nossas emoções, controlar os nossos pensamentos, ou seja, ter um domínio sobre si próprio. Assim como eu controlo meu corpo físico para eu poder andar e caminhar, correr, pular, eu tenho que ter esse controle emocional, tenho que ter esse controle mental. Né? Por exemplo, quando eu tenho uma coisa para fazer, então minha mente fica o tempo todo pensando naquela coisa. Quando eu tenho uma preocupação, a mente fica o tempo todo pensando naquela coisa. Não é controle mental. O corpo mental está descontrolado. A pessoa está, né, tá assim, o corpo está assim vibrando, então não conecta, né, não encaixa. Então ela não tem aquela, digamos, serenidade, aquela paz que sente alguém que, por exemplo, um iluminado. Né, porque já conseguiu alinhar os seus corpos, equilibrar e ficar parado. Então, quando tem um animal no meio da floresta, opa, fica parado que ele não te vê. Então a pessoa fica parada camuflada. A gente não consegue fazer isso com o nosso mental, porque o mental está assim. As emoções estão, né, tá assim o tempo todo. Então se ela vê alguma coisa na vida, ela explode. Na quarta dimensão vai captar e fala, opa, tá acontecendo alguma coisa ali, vamos lá ver. Né? Aí eles vêm sim, materializa, ou entra em contato com as equipes daqui mais densas, e eles têm muitos meios para fazer isso. Então, por isso que não tem, né, a pessoa para construir uma parafernália eletrônica, ela não vai poder divulgar, vai ter que ficar uma coisa, né, restrita a uma comunidade, né, ou a própria pessoa para utilizar aquilo, porque são, digamos, tecnologias proibidas. Mas cada vez mais as pessoas vão acordando, vão ficando cientes, a energia vai aumentando, então esse véu ele vai se estreitando, né, possibilitando que cada vez mais fenômenos paranormais vão acontecendo, e isso vai ajudando as pessoas a despertarem, a acordarem. E eu espero sim que vejamos isso, não em décadas, né, mas à frente, né, nos anos que vem passando. Né. Infelizmente, com isso também vem o que a gente chama de destruição, né, do velho que ainda resiste. Né? Então a gente tem o clima, né, que está descontrolado, tem muitas coisas acontecendo, enchentes, furacões, né, cada vez mais fortes. Né? Porque o velho ele resiste, ele teima, né, não quer mudar, as pessoas não querem se unir. Né? Tipo, às vezes, então a natureza, né, acontece isso, então elas têm que se unir à força. Né? Porque nós somos isso, humanidade, união.
né? Não devemos estar separados em países, em linhas imaginárias. Você é meu, é o que somos propriedades. É como se fosse um curral, cada um faz as linhas, ó. Aqui é a minha população, então tem contagem de número e tudo, né? Então assim que eles negociam com outros países, ó, quer montar uma fábrica aqui, eu tenho tantas pessoas, X pessoas aqui, então você vai pagar tantos, né, para mim, né? Isso não é revertido para a população, né? É só um curral, só estão criando humanos. Então seriam marcos, né? O reconhecimento da espiritualidade pela ciência, não reconhecer, mas mostrar, olha, já tem isso, de mostrar o que eles têm sobre vida extraterrestre, que eles já possuem muitas coisas. Então por isso que eu não dou muita atenção, por exemplo, a esse vídeo, né? Eu achei interessante, uma rede já está mostrando alguma coisa mesmo que seja pouca, né? Recentemente o Mao San com aquelas múmias lá no México, então assim, aquilo pra mim soa inofensivo, né? Com tantas coisas que ele tem, eles vêm e mostram umas coisas dessas que provavelmente deve ser fraude, né? Pessoas que fizeram colagem ali, porque no México, né, é muito tem cara, artista, né? Artista vai e cria o que ele quer, né? Então imagine esses caras para ganhar dinheiro, eles faz, aí vem lá os gringos, né? Ah, eu vou levar lá uma antiguidade, né? Eles falam aqui, ó, né? Tipo o mercado negro aqui, ó, tem aqui isso aqui e tal, né? O cara é leigo, vai lá, ó, compra lá, paga ali alguns milhares ou milhões e leva ali um ET, né? Uma múmia antiga, né? Entre aspas. Então isso tem muito, né? E de repente eles vêm jogar isso na televisão como sendo, né, em rede mundial, né, como se fosse descoberta. Tem muito mais coisas que isso, né? Então é isso, né? Mas assim, há sinais, há coisas acontecendo, né? E eu sim, eu acredito que eu diríamos, é difícil você colocar tempo, né? Mas digamos assim, dentro de 10 anos, por exemplo, a gente já poderia ter muitas coisas e até uma revelação maior, né, disso. Mas porém, por que eles não colocam data em previsões? Porque a coisa é energética. Então eu me sinto bem para ir hoje fazer exercício. Ah, mas deu uma preguiça, então eu só vou daqui uma semana. Então assim, depende da humanidade, né? Depende muito da humanidade, né? Mas embora assim, uma coisa que não depende é o girar da Terra, né? Quer queira, quer não, daqui 12 horas agora é dia, daqui 12 horas vai estar escuro, vai ser noite. E se esse planeta ele está entrando numa zona de maior vibração, então os seres, por exemplo, alienígenas, que vêm falar, a gente não pode dar data. Não, eles têm a data certa, a data exata. Em tal ponto, a Terra vai entrar em tal zona de energia. Digamos que já está adentrando. Então por isso que a gente tem todas essas coisas acontecendo, todas essas revoluções até interiores no ser humano, né, na própria Terra. Só que eles não dão, né, para os contatados deles. Por algum motivo, talvez para não chamar muita atenção, né, para o próprio contatado. E não para chamar atenção para o fato em si do que pode acontecer em tal época, né? Mas o mais importante que é frisado, vocês têm que fazer uma mudança. Vocês têm que serem mais conscientes, né? E o que é essa consciência? No trato com nós mesmos, né? O trato principalmente que já está muito atrasado, por isso que eu até fiz um vídeo anterior falando que a maioria não vai passar, né? Se fosse uma prova de Feldman, a maioria não vai passar, é o trato com os animais, né? Então até fiz uma publicação na minha página e coloquei assim, o ser humano que acha que tem direito de decidir, né, o que o animal é, o que vai fazer com o animal, né? Que tipo assim, são animais que, me referindo ao ser humano, são animais que acham que tem o direito sobre outros animais. Aí comentaram lá embaixo, né? Não, a gente não acha, a gente tem, né, o direito de decidir sobre os animais, né? Aí outro comentou lá embaixo, inclusive está na Bíblia. Então, gente, não tem o que fazer. Outras vidas, né? Vem a repetência, outras faz de novo, que uma hora passa, né? A gente não tem que entristecer, mas tem que olhar para a realidade é essa. Mas a alegria é que a maioria sim, tá lá e concorda, né? Realmente, você tem que tratar melhor os animais, né? Só que a maioria ainda está no vício do consumo desses animais, né? Mas a gente tem uma explosão de mudança que está vindo aí, né? Com muitas carnes sintéticas, carnes até feitas em laboratórios, né? Porque para trazer essa mudança, para ajudar essas pessoas, né, a deixarem esse vício. Mas o que falta mesmo é informação, né? Porque a mídia, o comercialismo ainda lucra muito em cima disso, né? E tem uma agenda muito escura, tem um povo muito escuro por trás disso, que quer manter esse sofrimento animal, esse derramamento de sangue, né, de animais desesperados de sofrimento, porque mantém a densidade do planeta, né? E essa densidade formando essa crosta, ela entra em confronto com a alta energia. Então quanto mais densa,
maior o confronto, onde a gente pode ter uma quebra. Onde que vem as tais das catástrofes. Mas o ser humano ele consegue limpar isso antes. Quando você entra, você já está equiparado à energia que está vindo. Você vai sentir a mudança, aquele solavanco, mas não vai ser aquele tranco, não vai ser o choque. Mas esses seres obscuros, eles não passam, eles não adentram essa energia. Então o máximo que eles conseguirem levar com eles, é o que eles tentam nessas agendas. Por isso que o mundo está tendo o que está tendo. Essas guerras aí são criadas por esses seres, de forma desesperada, para tentar segurar, manter a energia densa. E o que a gente pode fazer? Informação, autoconhecimento, se melhor se relacionar com o próximo, ter paciência, porque tem muitas pessoas que estão na ignorância, ignorância profunda, densa, que estão programadas, não acordam. Então há de ter paciência com essas pessoas, e muita paciência. Então isso vai fazer bem para você e para a outra pessoa. E seguir firme, fazer o que der. Então é isso, gente, sobre esse vídeo. Eu terminando aqui para não ficar muito longo. Então o começo foi por esses possíveis milagres, principalmente aquele do rapaz salvando as criancinhas. Eu considero, para mim, aquilo é um milagre. Para mim não teria como você agachar e dar aquele impulso todo para trás, com um peso extra. Se pode indagar, mas o carro bateu. Se batesse, eu acho que seria jogado seria projetado em outra direção. Ele soltaria as crianças, pelo impacto, porque o carro estava muito rápido, ele não conseguiria segurar e soltaria. Não, ele trouxe junto, então tem muitos detalhes que a gente vai observar. E acho que tem muitas coisas acontecendo assim, nem tudo é registrado, nem tudo é filmado. Eu sempre comento aqui, que eu sempre lembro, um jornal que falou de uma criança que caiu de tal andar e teve só escoriações, não machucou, não aconteceu nada. E a própria criancinha falou, um anjo me pegou e me levou até o chão. Isso foi vi no jornal, na televisão, e eu não consegui essa matéria. Eu acho que eu cheguei a ver uma vez no YouTube, só que aí depois eu perdi, mas isso aí já faz uns 10, uns 20 anos atrás. Mas eu esqueço, essas coisas, algumas coisinhas sutis, entre aspas sutis, que eu vejo, eu guardo. Então eu lembro quando eu comecei tudo isso, a estudar tudo isso, não que eu comecei, mas enquanto eu estava ali na Matrix preso, eu me considerava preso mesmo. E o sentimento, embora não seja um vídeo falando de despertar, mas o sentimento é realmente viver em outra dimensão. Quando você adentra todo esse conhecimento, tem toda essa percepção, tem contato com toda essa informação, que hoje eu tenho, de todas essas pessoas que estão aí, estão vivendo tudo isso. Esses seres estão aí, estão aqui, não aí, aqui na Terra. Estão nos olhando agora, estão compartilhando nossos pensamentos, as nossas emoções, o que a gente sente, então é como já viver numa outra dimensão. Então eu já me considero vivendo numa outra dimensão, do que aquela quando eu volto lá atrás, quando eu estava ali assistindo o programa no Ratinho. Olha que pra mim aquilo é morte, é estar morto na terceira dimensão, que você só tem aquela caixa quadrada, a informação, livros, tipo, financeiramente eu não tinha nem condição. Então ali ia na Sebo, pegava algumas revistas UFO, como eu comecei a pesquisar tudo isso, então no programa do Ratinho foi lá um rabi, e falou de um livro, não sei se ele falou de um livro, um rabi, então ele falou, aquilo já chamou atenção. Então assim, mesmo na terceira dimensão, há aquelas pessoas que lançam a isca, lançam aquela, como se fosse uma vara de pescar, e lança que fica aquela coisinha pequenininha ali, então no programa que é feito para manipular, para entreter as pessoas e alienar. Então de repente tem uma coisinha, como eu falei, um queijinho, ou algo que eles, de repente, como dizer, não o sistema, mas a mecânica desse todo, ele consegue infiltrar. Então ali eu vi falando de, nossa, um rabi, falei que coisa interessante, então vou buscar mais saber sobre Cabala, falando sobre Cabala, que é isso, e aquilo já. Então assim, para a alma que está ali sedenta de informação, ela vai se apegar nas mínimos detalhes, Então eu já corri atrás de um livro, que acho que um dos primeiros livros que eu comecei a ler sobre isso, que é O Caminho, eu acho que é Michael Berg, algo assim, Rabi. E aquele livro eu gostei muito, foi um dos primeiros, e falei, nossa, olha isso, olha que riqueza tem aqui. E é um livro simples, hoje eu considero um livro simples, um dos que você começa, Então aquilo, falou, nossa, e a outra cultura, que olha que interessante, de outro continente, com todo esse conhecimento, toda essa riqueza. Nossa, tipo, que belo, que belas informações. E aquilo já me encantou, já mostrava que existe um mundo diferente, que não é longe, está aqui,
E aí depois eu até presenteei uma outra pessoa, só que eu queria presentear com esse mesmo livro, só que eu não achei, porque eu procurei uma classe de livros que não era dali, né? Aí eu encontrei um similar, um parecido, né? E presenteei essa pessoa. Aí depois de um tempo eu vi e falou, nossa, você é rabi, alguma coisa, né? Segue aquela religião? Eu falei, não, por quê? Né? Tipo, não, porque, nossa, que livro interessante. Né? E uma pessoa até que tinha um conhecimento e tal, mas mesmo assim gostou muito e compartilhou com toda a família. Eu falei, nossa, olha que importante, uma coisa tão simples, né? O conhecimento. Então por que, que a gente não tem acesso? Não tinha, né? Hoje tem. Né? Mas muitas pessoas ainda não alcançam esse conhecimento. Talvez seja um preparo, talvez seja um sinal, né, para você encontrar tudo isso. Então, assim, são detalhes, né, que vão acontecendo. Então, assim, quando eu até me perdi, mas quando eu volto lá no passado e vejo essa situação, né, eu considero que hoje está muito diferente, né. Mas embora assim seja o meu processo, mas é o processo de muitas pessoas. Eu vejo pessoas mais recentes, né, digamos, falando de 2, 3 anos atrás, né, que despertou e já tem todo aquele conhecimento e falam, nossa, que bom, né, que em tão pouco tempo conseguiu, né, mesmo que seja com a ajuda de uma EQM, com uma experiência, né, extracorpórea, uma experiência paranormal, né, mas porque os tempos têm que ser acelerado, né, tipo, nem todo mundo precisa passar pelo mesmo processo. As pessoas na Matrix, elas tipo não gostam, né, quando as outras fazem o que chegam onde que ela chegou pelo caminho mais curto, porque elas querem que a pessoa rale, sofra o que ela sofreu. Isso é muito denso, isso é muito terceira dimensão, né? Mas não, nós temos que compartilhar o que temos, né? Para ajudar que as outras cheguem onde nós chegamos e vá além, né? Com muito menos tempo, né? Ser aquela pessoa que faz ali a cadeirinha, né? Pisa aqui que eu vou ajudar você a subir lá para cima, mesmo que eu fique aqui embaixo. E não achar que está perdendo alguma coisa, que está dando alguma coisa, né? A humanidade, ela é isso, é esse compartilhar, humanidade, união, né? Não que esse sistema causa que as pessoas de separarem crenças, raças, cor e um monte de coisas que eles estão colocando novas e as pessoas estão mergulhando de cabeça. Por isso que eu falo, terão muitos repetentes, né? Então por isso que é até importante que a coisa se prolongue. E mesmo que a coisa prolongando, fica aquela coisa, mas vem, acontece, cadê os ETs, cadê a comprovação dos espíritos? Então a gente tem essa coisa, né, de querer, mas mesmo assim nos beneficia, porque nós temos mais tempo para continuar, e se despertar para continuar, ver essa transformação acontecendo, né? Então nos beneficia e beneficia essas pessoas que vão tendo mais tempo para fazer essa mudança, né? Que vai segurando ali a energia, calma aí, vamos segurar, vamos tentar, né? Acordar primeiro essas pessoas para depois liberar aquela lá, para que na hora que chega aquela enchente, que elas consigam ir acima, nadar e etc e tal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.